Shalom Lekulam ve Shalom Tzadikim. Sim, estamos começando mais um estudo da Parashá da semana. Hoje a quinta aliada, a Parashá de Kitavô. A Parashá, a aliá, que corresponde ao capítulo 28 de Deuteronômio, o temido capítulo 28, que as pessoas gostam de dizer, capítulo 28 é o capítulo das maldições. A quinta aliá de Kitavô, a temida aliá, onde todo o povo diz amém para cada vez que recitamos uma maldição. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, então, o que vem a ser maldição. Existe maldição? Se fala tanto no mundo religioso sobre isso, maldição hereditária, maldição disso, maldição daquilo, aquilo que devemos fazer quebra de maldição. Para a Torá, a única coisa que devemos de fato temer é a ausência da ação do divino em nossas vidas. Por isso, a Torá nos coloca diante de nós Vrahá ukilalá, ou kilal, masculino, mesma coisa, kilal ou kilalá, que significa não maldição, significa medo. E o que é o medo? O medo da escuridão. Do que o ser humano tem medo? O ser humano tem medo do escuro, isso está acima de tudo. E o escuro representa a ausência da percepção, a cegueira, a sensação de que nós estamos frágeis, não temos ninguém por nós, não sabemos o que vai acontecer, é uma sensação de vulnerabilidade. Essa é a maior das ideias, ou o maior conceito, o resumo do que pode entender do que vem a ser maldição dentro da fé judaica. Ou seja, não há nada que possa acontecer de mais grave a um ser humano senão não ter Hashem governando sua vida. Simples assim. Portanto, Hashem firma um pacto com o seu povo de Israel no Sinai. Por isso, é bom dizer, todas as maldições e as berahot citadas na Torá não são para ninguém a não ser para o povo de Israel. Portanto, você que não é parte do povo de Israel, que não tem compromisso com a Torá, como fica o seu caso? Todos os homens recebem a consequência daquilo que plantam. Essa consequência é fruto da competência ou da incompetência? Da bondade ou da malignidade? Do sucesso ou do não sucesso? Da sorte ou do azar? É o chamado caos. Para a fé judaica, toda a humanidade vive baseada no caos, no mazal, na sorte. Algumas pessoas se dão bem, outras pessoas não se dão bem. É um conjunto multifatorial de circunstâncias que acompanham a vida de todos os seres humanos debaixo do sol. No caso do povo de Israel, o povo de Israel entrou em um pacto. Então isso coloca o povo de Israel numa situação não melhor, não pior, especial, diferente, baseado em um pacto, em uma aliança. Nós trazemos conosco uma aliança herdada de nossos antepassados, Abraham, Isaac e Yaakov. Portanto, todo aquele que tem essa aliança em si, que quando chega nos 13 anos se torna-se um bar mitzvah, assume um compromisso verdadeiro diante da Hashem, diante da Torá, passa a usufruir das brahot e também das consequências pela desobediência ao pacto que firmou. É um contrato. Todo contrato tem cláusulas que beneficiam ou penalizam aqueles que a ele obedecem ou quebram. Nós somos o povo do pacto. Logo, o pacto vale para nós. Mas este pacto também está vigente e assinado com sangue por todos aqueles que entram no pacto, que escolhem entrar no pacto. É por isso que Brit Milá, circuncisão, Teshuvá, Giur, conversão, essas coisas não são coisas simples. Não trata-se apenas de voltar a uma cultura. Inclui voltar a uma cultura.
mas implica em assumir uma série de responsabilidades diante do sagrado, o santo, bendito seja ele. Não é com um Deus qualquer. Não é um daqueles contratos que você assina aqui no mundo e que você paga uma multa. Trata-se de um pacto com o Todo-Poderoso. Portanto, e os nossos sábios lá no Pirkei Avot, no Tratado do Talmud, ai daquele que faz pouco caso da aliança de Abraão. Não apenas da circuncisão em si, fazendo pouco caso dela, como faziam os amalequitas que jogavam o prepúcio para cima dos israelitas, dizendo, isso aqui não serve para nada. Ai, que coisa terrível, coisa difícil até de imaginar. Mas todo israelita, todos nós, todo judeu que descumpre seu pacto com Hashem, feito no Sinai através de Moshe Rabbeinu, feito na carne através de Avraham Avinu, e que firma esse pacto com ele no dia do seu bar mitzvah. E para isso existe um bar mitzvah. Para que ninguém fique indesculpável. Não, eu não sabia. Me fizeram minha Brit Milá quando eu tinha 8 dias de vida, eu não pude escolher. O bar mitzvah serve para isso. Porque até os 13 anos de idade, nenhum judeu é responsável espiritualmente pelas coisas que faz, recaindo sobre seus pais. Mas a partir do momento que ele assume o compromisso, ele passa a assumir a cláusula de causa e consequência. E aí, a quinta aliada para Parashá de Kitavô vai nos trazer um princípio. E vai nos perguntar, por que toda vez que um pecado, uma transgressão grave é citada aqui em Deuteronômio 28, é dito, e todo o povo dirá amém. Escolheu-se 2 montes quando eles entrassem na terra de Israel, o Monte Gerizim para que eles fossem abençoados e o Monte Ebal para que eles fossem de lá amaldiçoados. Mas quem amaldiçoava? Nós mesmos. Alguém gritava, maldito aquele, por exemplo, maldito o homem, por exemplo, que fizer imagem de escultura e de fundição, que é coisa abominável ao eterno, obra da mão do artífice, e a colocar em certo lugar secreto, e todo o povo dirá, amém. Por que todo o povo dirá amém? Número 1. Para que ninguém diga, eu não ouvi aquela parte, eu não estava presente, eu não sabia. Não, sabia sim. E todo o povo, todo o povo, e todo o povo, Kolaam, dirá amém. Por quê? Toda vez que eu julgo, eu estou sendo julgado. Mesmo que eu seja um alto juiz, quando uma coisa chega até mim para que eu tenha que julgá-la, nesse exato momento eu estou julgando a mim mesmo. A sentença que eu der é a sentença que será usada contra mim. Porque toda sentença torna-se uma jurisprudência. Então, para que ninguém diga eu não sabia, aquele foi o bar mitzvah do povo judeu. 20 anos de caminho para cima eram os que estavam ali. Então, tinha todo mundo no mínimo 60 anos. Então, no máximo, né? Desculpa, no máximo 60 anos. De 60 anos para baixo, tirando Josué e Caleb. E aquele povo estava ali, então todo mundo assinou de novo esse contrato. Esse contrato havia sido feito 40 anos antes, lá em Êxodo capítulo 24. Faremos, obedeceremos. Agora, de novo, todo o povo dirá amém. Ok? Todo mundo vai dizer amém. O segundo motivo pelo qual todo o povo devia dizer amém é esse que eu acabei de citar. Para saber que aquela palavra, maldito aquele que, não se referia ao próximo, mas se referia a mim. Toda a mensagem da Torá é para mim, não para o meu próximo. É para mim, é comigo. Eu sou o alvo primário de todo o ensinamento da Torá.
Logo, a Torá é para mim, a Alahá é para mim, o nível de ortodoxia, de conservadorismo, a qual eu escolho como melhor para a minha espiritualidade, diz respeito a mim. E todo voto que eu assumo é um voto particular. E eu não devo julgar aqueles que estão ao meu redor e medir por mim mesmo, tomar a mim como parâmetro para que as outras pessoas vivam suas experiências. A experiência da Torá é uma experiência coletiva, mas a experiência interpretativa da Torá pode ser, em muitas vezes, uma experiência individual. Cada um deverá seguir a íntegra a Torá, sendo ensinado pelos nossos sábios do passado e do presente. Dos maiores sábios que escreveram os nossos livros, até os menores sábios que se empreendem a estudá-los e ensinar em suas comunidades. Cada um tem seu papel na redenção. E cada um dos que são ensinados devem assumir para si seus próprios níveis de conduta. E que Hashem possa nos ajudar a considerar a cada um de nós, como diz o Tânia, que cada um de nós deve ser um tzadik. Sejas um tzadik e não serás um rachá. Sejais justos e não serás um transgressor. Não serás um iníquo, um ímpio. Mas todos nós devemos considerar a todos ao nosso redor como justos. Mas a nós mesmos como rechaim, como impiedosos, como ímpios diante do Eterno, bendito seja Ele. Essa é a mensagem de hoje. Considerar a mim mesmo como maldito e como carente da misericórdia de Hashem. Mas considerar os meus irmãos como dignos da minha misericórdia. Porque eu fui não apenas abençoado, como diz a Parashá de amanhã, a Aliá de amanhã, mas todos nós fomos abençoados e amaldiçoados, ou no Monte Gerizim, ou no Monte Ebal. Logo, todos nós já estamos absolvidos e condenados diante do Santo, bendito seja Ele. E assim eu fico por aqui, e a gente volta amanhã com o estudo da 6ª e da 7ª Aliot. É isso? Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.